File 1. O professor de literatura agarrou o telemóvel do Pedro no meio da palestra, e o ecrã revelou o segredo que ele guardava há meses. A foto de Miguel, o seu melhor amigo, a sorrir na praia do Guincho com o vento a bagunçar o cabelo escuro, servia de papel de parede, e a sala inteira de estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ficou em silêncio chocado. Pedro sentiu o sangue fugir do rosto enquanto o professor, um homem de meia idade com óculos grossos, olhava fixamente para o aparelho antes de o devolver com uma expressão indecifrável. Guarde isso, Santos, murmurou ele, mas o dano já estava feito. Murmúrios espalharam-se como fogo em palha seca. Ana, a colega da fila da frente, cobriu a boca com a mão. João, o rapaz que sempre fazia piadas, soltou uma risada nervosa que morreu no ar. Pedro pegou no telemóvel com as mãos a tremer e saiu da sala sem pedir permissão, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar do peito. No corredor frio do edifício antigo, ele encostou-se à parede, respirando fundo. Como é que aquilo tinha acontecido? Há semanas que trocava a foto original por aquela imagem roubada de uma viagem de fim de semana que tinham feito juntos no verão passado. Miguel não sabia. Ninguém sabia. Pedro, com 21 anos, cursava o 3º ano de literatura e sonhava em ser escritor, mas o seu maior medo era exatamente aquele momento, ser visto como era. Amava Miguel desde o primeiro dia em que se conheceram na aula de introdução à poesia contemporânea. Não era só atração física, era a forma como Miguel ouvia as suas histórias sem julgar, a maneira como os seus olhos castanhos se iluminavam quando falavam de livros até tarde na residência universitária. Mas Portugal, apesar de ser um dos países mais progressistas da Europa, ainda guardava sombras nas salas de aula e nas famílias tradicionais. Pedro sabia disso. O pai, um engenheiro reformado de Coimbra, repetia sempre que homens são homens. A mãe, mais suave, evitava o tema como se fosse uma doença. Ele caminhou até ao pátio interior, sentou-se num banco de pedra sob as árvores de laranjeira e abriu o telemóvel outra vez. A foto de Miguel sorria-lhe, inocente, e Pedro sentiu uma onda de culpa misturada com saudade. O que é que eu fiz? Sussurrou para si mesmo. O telefone vibrou. Uma mensagem de Miguel. Ei, vi-te sair da aula. Tudo bem. Encontro-te no café da cantina. Pedro hesitou, os dedos suspensos sobre o teclado. Responder ou fugir? O grupo de WhatsApp da turma já explodia com notificações. Alguém tinha tirado print. Ele não queria saber. Levantou-se e foi ao encontro de Miguel, o peito apertado como se carregasse pedras. No café, Miguel esperava com 2 cafés com leite, o sorriso habitual no rosto bronzeado de quem jogava futebol aos fins de semana. Então, o que aconteceu? O velho professor pegou-te no telemóvel, perguntou ele, rindo. Pedro sentou-se, evitou o olhar e murmurou uma mentira vaga sobre ter esquecido o trabalho de casa. Miguel não insistiu, mas os seus olhos detiveram-se um segundo a mais, como se pressentisse algo. A conversa fluiu para temas leves, o próximo exame, o concerto que queriam ver no Coliseu, mas Pedro sentia cada palavra como uma faca. À tarde, em casa da residência, ele deitou-se na cama estreita e deixou as lágrimas caírem. O segredo já não era só seu. A turma inteira sabia, ou pelo menos suspeitava. No dia seguinte, os olhares eram diferentes, alguns curiosos, outros frios. Ana aproximou-se no corredor e perguntou baixinho se ele queria falar. Pedro negou, mas o peso crescia. Miguel enviou outra mensagem. Queres ir correr no parque esta tarde? Preciso de desabafar. Pedro aceitou, sem saber que aquela corrida mudaria tudo. Enquanto corriam lado a lado pelo Parque Eduardo VII, o vento de Lisboa trazia o cheiro do mar distante. Miguel parou de repente, ofegante. Pedro, ouvi rumores. Dizem que tinhas uma foto minha no telemóvel. É verdade. O mundo parou. Pedro parou também, o suor a escorrer pelas costas. Não havia mais para onde fugir. Sim, confessou ele, a voz a falhar. É verdade. Miguel ficou em silêncio, os olhos fixos no horizonte. Não era raiva. Era confusão, talvez medo. Preciso de tempo para pensar, disse ele por fim, e continuou a correr sozinho. Pedro ficou ali, o coração partido em 1000 pedaços, sabendo que a jornada acabava de começar. A descoberta na aula não era o fim, era apenas o primeiro passo de uma queda livre para dentro de si mesmo. Miguel não respondeu às mensagens nos 2 dias seguintes. Pedro andava pela faculdade como um fantasma, evitando as salas comuns e comendo sandes sozinho no banco do jardim. Os rumores tinham se espalhado para além da turma de literatura. Alguém do curso de História tinha comentado no Instagram Stories com um emoji de olhos arregalados. Pedro bloqueou o perfil, mas o mal estava feito. Em casa, a mãe ligou do norte, a voz preocupada: Filho, o teu pai ouviu dizer que estás com problemas na universidade.
Conta-me o que se passa. Ele mentiu outra vez, dizendo que era só stress de exames. Mas a mentira pesava mais do que a verdade. Na terceira noite, Miguel apareceu à porta da residência com 2 cervejas sem álcool e um pacote de bolachas. Podemos falar? Perguntou ele, o tom neutro. Sentaram-se no quarto pequeno, a luz do candeeiro a criar sombras longas nas paredes brancas. Miguel olhou para o chão. Eu não estou zangado, Pedro. Só. Não percebo. Sempre fomos amigos. Por que a minha foto? Pedro respirou fundo e contou tudo. A viagem ao guincho, o momento em que Miguel tinha mergulhado no mar e saído a rir, molhado e vivo, a forma como aquele sorriso se tinha instalado no seu peito e não saía mais. Não falou de desejo carnal, só de emoção pura, da necessidade de ver aquele rosto todas as manhãs para enfrentar o dia. Miguel ouviu em silêncio, depois passou a mão pelo cabelo. Eu gosto de ti como irmão, Pedro. Mas isto muda as coisas. A conversa durou horas. Miguel confessou que também tinha dúvidas sobre si mesmo desde adolescente, mas nunca tinha ousado dizer em voz alta. Os pais dele, donos de uma pequena loja em Sintra, eram católicos praticantes e esperavam que ele casasse com uma rapariga boa. Pedro sentiu uma faísca de esperança, mas também medo. E agora? Perguntou. Miguel encolheu os ombros. Não sei. Vamos tentar ser amigos como antes. Saíram para caminhar pela Avenida da Liberdade iluminada pelos candeeiros antigos. O ar de Lisboa cheirava a castanhas assadas e a mar. Pela primeira vez, Pedro sentiu que não estava sozinho no seu segredo. Mas a universidade não perdoava. No dia seguinte, durante o seminário de poesia, o professor chamou-o de lado depois da aula. Santos, se precisar de apoio, há o gabinete de aconselhamento psicológico. A universidade tem políticas claras contra a discriminação. Pedro agradeceu, mas o orgulho doeu. Ele não queria ser o caso gay. Queria ser simplesmente Pedro. Miguel começou a mandar mensagens diárias outra vez, pequenas coisas, visto o novo livro de Saramago na livraria. Mas havia uma distância nova, como se ambos tivessem medo de tocar no tema. Pedro aceitou um convite para jantar em casa de Miguel em Sintra, no fim de semana. A mãe de Miguel preparou bacalhau à Brás e fez perguntas inocentes sobre estudos. O pai falou de futebol. Pedro sorriu por fora, mas por dentro sentia-se um impostor. À noite, no quarto de Miguel, os dois ficaram acordados a ver um filme no portátil. Quando a mão de Miguel roçou acidentalmente a sua, Pedro sentiu um arrepio. Miguel não retirou a mão. Foi o primeiro gesto que não foi só de amizade. No comboio de regresso a Lisboa, Pedro olhou pela janela e sorriu pela primeira vez em dias. Talvez houvesse espaço para mais. Mas o destino não esperava. No grupo da turma, alguém, provavelmente João, publicou uma montagem engraçada com a foto de Miguel e um coração partido. Pedro bloqueou todos, mas o veneno já corria. A mãe ligou outra vez, agora mais insistente. O teu pai quer que venhas a casa este fim de semana. Diz que precisamos de conversar. Pedro sabia o que isso significava. A família tinha ouvido os rumores. A pressão aumentava, e ele sentia que a sua identidade, tão cuidadosamente guardada, estava a ser arrancada à força. Miguel mandou uma mensagem à meia-noite: estou aqui se precisares. Pela primeira vez, Pedro acreditou que talvez pudesse contar com ele. A jornada emocional acelerava, levando-o para território desconhecido onde o amor e o medo se misturavam como as ondas do Tejo. O fim de semana em Coimbra foi um desastre anunciado. O pai de Pedro esperava-o na estação com o carro velho, o rosto sério como pedra. Durante o jantar de arroz de pato, o silêncio era cortante. Depois, na sala de estar, o pai falou direto: recebi uma chamada de um amigo cujo filho estuda contigo. Dizem que andas com ideias estranhas, Pedro. Foto de rapaz no telemóvel. Isso não é coisa de homem. A mãe chorava baixinho no sofá, as mãos a torcer o avental. Pedro tentou explicar que era só uma foto, que Miguel era amigo, mas as palavras saíam tortas. O pai levantou a voz: em casa não admitimos isso. Se queres viver assim, vai viver sozinho. Pedro saiu de casa à meia-noite, com uma mala pequena e o coração em pedaços. No comboio noturno de volta a Lisboa, chorou em silêncio. A família que o criara com tanto carinho agora via-o como um estranho. Em Lisboa, Miguel esperava-o na estação do Rossio com o abraço apertado, sem palavras. Levaram-no para a residência e ficaram a falar até de madrugada. Miguel contou a sua própria história. O pai tinha-o confrontado também depois de ver o post no grupo. Disse-me que se eu fosse assim, não era mais filho dele. Os dois riram amargamente da ironia. Na universidade, a pressão social crescia.
Alguns colegas evitavam Pedro nos corredores. Outros, como Ana, tornaram-se aliadas inesperadas. Eu apoio-te, disse ela um dia no refeitório. O amor não tem regras. Pedro agradeceu, mas o peso da rejeição familiar era maior. Decidiu concentrar-se nos estudos, escrevendo um ensaio sobre a poesia de Pessoa e a dualidade da identidade que ninguém mais entendia. Miguel começou a aparecer mais vezes, trazendo comida caseira ou simplesmente sentando-se ao lado dele na biblioteca. Uma noite, depois de um filme na residência, Miguel beijou pela primeira vez, um beijo tímido, hesitante, cheio de perguntas. Pedro correspondeu, e o mundo pareceu parar. Não era paixão explosiva, era ternura profunda, a confirmação de que o sentimento era mútuo. Não sei o que sou, confessou Miguel depois, mas sei que não quero perder-te. Mas a traição veio de onde menos esperavam. João, o colega engraçado, gravou uma conversa privada de Pedro no telefone e partilhou no grupo maior da faculdade. O vídeo mostrava Pedro a desabafar sobre o beijo. Em poucas horas, toda a universidade comentava. Miguel recebeu ameaças anónimas no Instagram. Pedro sentiu-se exposto, nu perante o mundo. Ligou para a mãe, que atendeu a chorar. O teu pai diz que não volta para casa enquanto não o endireitar. A crise familiar atingiu o pico. Pedro passou noites sem dormir, questionando todas as escolhas. Miguel ficou ao lado, segurando-lhe a mão. Vamos enfrentar juntos, disse ele. Pela primeira vez, Pedro sentiu força verdadeira. Decidiram procurar ajuda no gabinete de apoio LGBT da universidade, onde um psicólogo os ouviu sem julgar. A jornada de crescimento começava a ganhar forma, da vergonha para a aceitação lenta de si mesmos. Lisboa, com as suas ruas antigas e luz dourada, parecia testemunhar em silêncio o seu pequeno milagre diário. A traição de João deixou cicatrizes profundas. Pedro confrontou-o no pátio da faculdade, a voz firme apesar do tremor. Por que fizeste isso? Éramos colegas. João baixou os olhos, murmurando que tinha sido uma brincadeira, e que os pais dele o pressionavam também. Mas o dano estava feito. Miguel, ferido, afastou-se por uma semana, dizendo que precisava de espaço para pensar na própria identidade. Pedro sentiu-se abandonado outra vez, caminhando sozinho pelas ruas de Alfama, ouvindo o fado distante dos restaurantes. A solidão trouxe clareza, ele não podia depender só de Miguel. Inscreveu-se num grupo de apoio para jovens LGBT em Lisboa e começou a escrever um diário que mais tarde se tornaria o esboço do seu primeiro romance. A mãe ligou uma vez, pedindo que voltasse para conversar como família. Pedro foi, mas o pai recusou-se a falar, trancado no escritório. A mãe abraçou em segredo, eu amo-te, filho. Dá tempo ao teu pai. Miguel regressou numa tarde chuvosa de novembro, molhado e determinado. Desculpa ter fugido. Percebi que te amo, Pedro. Não como irmão, mas como homem. Sentaram-se num café perto do Tejo e falaram horas, planeando o futuro, manter a relação discreta na universidade, mas honestos consigo mesmos. A crise fortaleceu-os. No entanto, a sociedade não parava. Um professor substituto fez um comentário velado durante a aula sobre escolhas modernas. Pedro levantou-se e saiu, mas desta vez Miguel seguiu e defendeu-o publicamente no corredor. O gesto trouxe mais olhares, mas também respeito de alguns. A família de Miguel, mais aberta depois de uma conversa longa, convidou Pedro para o Natal em Sintra. Foi um jantar tenso mas civilizado, com o pai a evitar o tema. Pedro sentiu que pequenas vitórias se acumulavam. No entanto, o ponto mais baixo veio quando o pai de Pedro apareceu em Lisboa sem aviso, exigindo que o filho escolhesse entre a família e essa loucura. A discussão no quarto da residência foi dura, com lágrimas e portas batidas. Miguel ficou fora, respeitando o espaço, mas depois entrou e abraçou Pedro durante horas. Não estás sozinho, repetiu ele. Essa noite marcou o despertar definitivo. Pedro decidiu que não voltaria a esconder-se. Inscreveu-se num projeto de escrita criativa focado em narrativas que era e começou a partilhar pequenos textos anónimos no blog da faculdade. Miguel apoiava, lendo cada palavra com orgulho. A traição inicial transformara-se em combustível para crescimento. Lisboa, com as suas pontes iluminadas, parecia agora um símbolo de ligação em vez de divisão. O amor deles, ainda frágil, ganhava raízes profundas. A primavera chegou a Lisboa com flores de amendoeira no campus. Pedro e Miguel caminhavam de mãos dadas pela primeira vez em público, discretos mas livres. A universidade tinha organizado uma semana de sensibilização LGBT e ambos participaram, partilhando as suas histórias num painel pequeno. O pai de Pedro, depois de meses de silêncio, enviou uma mensagem curta: volta para casa quando quiseres. Estamos a tentar entender. Não era aceitação total, mas era um começo.
A mãe chorou ao telefone, dizendo que o pai tinha lido um livro sobre diversidade que ela lhe dera. Miguel, por sua vez, apresentou Pedro oficialmente à família em Sintra como o meu companheiro. O jantar foi quente, com risos e histórias antigas. Pedro terminou o curso com distinção, o romance sobre identidade que escrevera inspirado na própria vida a ser publicado por uma pequena editora de Lisboa. Miguel decidiu continuar os estudos de desporto e abriu um pequeno clube de corrida inclusivo. Juntos, alugaram um apartamento pequeno perto do Rio Tejo, com vista para a ponte 25 de Abril. As noites eram de conversas profundas, de planos futuros, de curar as feridas antigas. A turma que um dia chocara com a foto agora enviava mensagens de parabéns. Ana tornou-se amiga inseparável. João pediu desculpa publicamente e mudou de atitude. O preconceito não desaparecera por completo, mas o amor deles provara ser mais forte. Numa tarde de sol no Guincho, o mesmo lugar da foto original, Miguel ajoelhou-se na areia e ofereceu um anel simples. Queres construir uma vida comigo, sem esconder nada? Pedro aceitou, lágrimas nos olhos. O casamento civil aconteceu meses depois, com poucas pessoas mas muito amor. A família de ambos estava presente, ainda em processo de aceitação, mas presente. Pedro olhou para Miguel e soube que cada lágrima, cada conflito, valera a pena. A jornada de dois jovens em Portugal ensinara-lhes que a verdadeira força vem de dentro, do confronto com os próprios medos e do apoio mútuo. O país que os vira nascer continuava a evoluir, e eles faziam parte dessa mudança silenciosa. O amor gay em Portugal, como o deles, não era perfeito, mas era real. E Pedro, agora escritor publicado, sorriu ao pensar que a foto no telemóvel tinha sido o início de tudo. É verdade ou falso que esconder a verdadeira identidade sempre protege aqueles que amamos,